Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre Fibonacci, como traçar essa ferramenta de forma bem simples, bem básica, uma ferramenta tão poderosa que é usada por bancos e traders que movimentam milhares de reais por dia. Com certeza vai aumentar suas chances de ganhar se você seguir esses passos, tá bom? Se esse assunto te interessou, dá um joinha, faz o seu comentário, qual sua dúvida, sua sugestão. Vamos nos ajudar, força e até a próxima. Obrigado! Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre Fibonacci, Fibo ou Fibonacci como alguns chamam. Galera, é uma ferramenta super poderosa que eu tenho certeza que se você treinar o seu olho e você começar a usar, você vai aumentar muito os seus ganhos, tá? Porque essa ferramenta ela te permite algumas coisas como por exemplo, você colocar um alvo, você ter locais de entrada com stop curto, tá? E identificar suportes e resistências naturais do preço e também localizar locais onde você pode tomar a famosa violinada. Violinada, pessoal, é uma gíria do mercado, mas nada mais é que você está num ponto, você acha que o preço vai embora e aí você vai subindo stop e daqui a pouco o preço volta contra você, tá? O gráfico volta contra você. Então, vamos fazer uma aula bem básica aí sobre Fibonacci, só para a gente aprender a traçar alguns movimentos. E mais para frente a gente vai fazer outros vídeos com aulas avançadas, tá? Com Fibonacci no meio do gráfico, de outras formas. Mas você pegando o básico aqui, você já vai conseguir fazer várias entradas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Basicamente, é o seguinte, a gente tem que entender alguns conceitos no mercado. E eu escolhi essa parte do gráfico porque aqui a gente vai conseguir ver todos esses conceitos, tá? Mas isso pode ser aplicado a qualquer momento que você conseguir identificar essas figuras no seu gráfico. Bom, a primeira é a seguinte, o mercado ele nunca se move para uma direção só, ele tem três movimentos possíveis, para cima, certo? Para baixo ou andar de lado. Legal? Até aí tranquilo. Só que o mercado ele nunca vai reto, certo? Ele sempre vai fazendo zigue-zagues. Quer ver? Ó? Vamos pegar esse exemplo aqui. Ó. Ele sobe, desce. E a todo momento ele está fazendo esse tipo de formação, mas a gente consegue ver que ele está subindo. Legal, agora a gente vai ver o mesmo movimento aqui para baixo. Isso aqui é rápido, pessoal, mas é para que todo mundo possa entender, tá? Vou tentar falar de uma forma bem simples. Aqui ó, a gente tem um zigue-zague também, tá vendo? Ó? Então quer dizer, ele nunca vai reto, raramente ele faz isso, tá? E você tem a lateralização, que também não é reta, mas é um mercado mais lateral, né, digamos assim. Sabendo disso, quando que você vai poder usar o Fibonacci? Quando você vê esse tipo de formação, ó. O pessoal chama isso de pivô, tá? Mas o que você vai guardar dessa figura, né? Imagina que o negócio está subindo, de repente ele retrai um pouquinho, tá? Você viu um zigue-zague e o que você vai procurar? Esse exato momento que ele está voltando, tá? Você tem diferentes tipos de Fibonacci, tá? Você tem o Fibonacci de retração e o Fibonacci de projeção. Nós vamos ver o de retração para começar, que é o mais comum e eu acredito que, na minha opinião, o mais poderoso, mas é uma questão de gosto, né? Então você vai tentar ver essas formações. Olha só, o gráfico está descendo e de repente ele começa a voltar, tá? Então vamos traçar o nosso primeiro Fibonacci aqui. Bom, Fibonacci no meu gráfico, na minha plataforma, é essa ferramenta aqui, tá? Vou puxar ele aqui do lado para vocês verem. Esses números todos foi eu que configurei, mas tem os números padrões que a maioria costuma usar. E você pode trabalhar com 2, com 1, da forma que você achar melhor. E vamos entender todos esses números aqui para que eles servem, tá? Então aqui é o seguinte, eu não disse para vocês que quando a gente vê uma determinada formação, a gente vai puxar o Fibonacci? Legal. Olha só, olha essa figura aqui, ó. Tava subindo, desceu, subiu e começou a descer. Começou a descer, eu vou aqui na minha ferramenta e vou traçar o meu Fibonacci. De que forma? Segura, aqui é o zero, tá? Imagina que aqui é o zero, vai até o 100% do movimento.
e larga ele bem na hora que ele começou a voltar. Legal? Vou puxar aqui para o lado. Ó. Então, o que, que você... Só observa isso aqui, ó, o 0 e o 100%. Esse movimento todo aqui de subida deu 100% para depois ele começar a voltar. Legal. E esses valores aqui que estão aqui dentro? Nada mais é que o início do movimento, a metade do movimento e o topo do movimento, até ele começar a voltar. Tá? O que acontece? Fibonacci foi desenvolvido por um italiano matemático que estudou padrões, né, de comportamento. E com isso ele desenvolveu vários métodos que não vêm ao caso, né, mas um deles foi aplicar esse Fibonacci aí no nosso gráfico de trade. Tá? E que tem um nível de acerto muito grande, cara. Então, assim, você mesmo pode depois brincar, traçar esses valores, para você ver o quão poderoso é essa ferramenta aqui, tá? Então, o que, que acontece? Ele observou o seguinte, que de 0 a 100, toda vez que o gráfico ele faz um retorno, você geralmente atinge uma região com mais nível de acerto, que é essa região aqui, ó, 50%, que é metade do gráfico, e 61, tá? Então, para mim, os níveis mais importantes que você tem de Fibonacci são esses dois aqui, ó. Tem alguns que preferem o 61,8 porque geralmente o preço volta mais nele. Mas se você observar que o preço voltou nessa região e ele deixou uma formação de candle que indica uma subida, porque no caso a gente tem que pensar que a gente achou uma subida aí, né? Um gráfico de tendência de alta. Tá? Então, o gráfico está subindo, eu identifiquei que ele estava subindo, começou a retornar, e eu achei aí, esperei ele chegar até esse ponto aqui. Aí, se ele vem antes, aí é o seguinte, se você está usando Fibonacci para fazer os seus trades, o pessoal mais técnico aguarda ele retornar nesse valor, né? Porque é uma movimentação sadia do preço, geralmente ele vai até lá. Quando ele vai menos que isso, é que a tendência está muito forte, tá? Então pode ser que o preço vá embora, vá seguir adiante. Você pode perder o movimento? O movimento pode. Você pode fazer uma entrada? Pode. A questão é você escolher o ponto que você quer entrar. E muitas vezes a gente está num trade, a gente quer entrar em todo lugar. E o que acaba acontecendo? A gente acaba muitas vezes perdendo, né? Então aqui é uma seleção de um local de entrada específico que vai te dar um maior nível de acerto, tá? Então você vê, ó, o gráfico subiu, eu esperei ele voltar, tá? Bateu no 61 e foi embora. Ah, Wilson, legal. Só que aqui, ó, ele foi e bateu no 111. Então eu vou explicar isso para vocês. Níveis mais importantes de Fibonacci. A metade do gráfico que você traçou, que é 50%, e o 61,8. Essa região aqui é a região de ouro, tá? O 100% é o nível que você traçou ali, que digamos que ali é a sua resistência maior, né? E o 111 é o seguinte, eu peguei esse ponto pelo seguinte, muitas vezes o preço faz isso aqui, ó, ele está indo com tudo, com tudo, com tudo, bate no 100%, volta, aí você traçou. E de repente você começa a ver uma barra muito forte, você fala assim, caraca, vou entrar, cara, vou entrar porque o preço vai embora. E no nível de Fibonacci, esse número 111,8, ele representa a famosa violinada, que é um rompimento falso. Tá? Então, quer dizer, o preço vai com tudo, existe um comportamento do mercado, tá? Que trabalha esse nível aí, que quando ele bate, muitas vezes ele volta. E nisso você fez sua entrada aqui, porque você acreditou que ia romper topo, que tal, e você acaba sendo estopado, tá? Você acaba perdendo a sua entrada, né? Então, esse nível aqui é um nível para a gente ficar atento, né? Ficar atento porque ele pode ser um nível que volta. E esse aqui foi um caso, meu, maravilhoso para mim poder explicar para vocês. Em que o preço foi, bateu e depois ele retornou até onde ele teria que retornar. Na maioria das vezes ele vai até o 100%, volta até o 61,8 ou 50 e depois ele vai embora, tá? Sempre tomando cuidado com esse ponto aqui, ó, que é o 111, que é o nível de violinada. Então, galera, então aonde você faria a sua entrada? Você faria a sua entrada aqui, ó. O preço subiu, você puxou o Fibonacci na hora que ele começou a retornar. A ideia é você aguardar que ele retorne até 61,8 ou 50. Deixe para você uma figura de reversão, né, ou de retorno. Desculpa, retorno não, de subida, né? Que no caso foi esse martelinho aqui, né? Na verdade ele fez até dois seguidos, né? Então geralmente o que eu faço?
eu coloco a minha entrada no rompimento dessa figura, tá? E o meu stop é no final dessa figura. Qual que é o seu alvo? Todos os próximos níveis de Fibonacci, tá? Qual que é o nível que você tem aqui? 100%, tá? Você tem 111, e se a gente puxar o gráfico para baixo, ó, você tem o 141 e você tem o 61, tá? Então você tem todos esses níveis para trabalhar. Lembrando que você tem que observar o comportamento do preço neles. Você viu que aqui, ó, como a gente falou, ele já bateu no 111 e voltou? Legal. E o mais legal, ó, você vê como o Fibonacci ele respeita os níveis. Ó, ele bate aqui, segura, bate aqui, segura, bate aqui, segura. Você vê como existe um comportamento por trás desse cálculo, né, de Fibonacci que é feito. Depois ele bate no 111 de novo, volta e aqui você está sempre atento, né? Principalmente nessa região, até que ele consegue ir embora e você teria que acompanhar aí o preço, né? Subir seu stop para você não voltar, não sair antes do seu objetivo, tá? Mas basicamente é isso, é uma forma bem simples aqui, tá? O Fibonacci ele tem muito mais que isso. Eu estou colocando o básico. Vamos traçar mais uma aqui para vocês verem, né? Por exemplo, ó, legal, subiu, desceu, já fiz o meu gain aqui, agora eu quero ver, eu percebi um novo comportamento do mercado, o gráfico está caindo, né? O que você tem que observar? Minha opinião é a seguinte, o gráfico está em subida, tá? De repente você fez um pullback, ou um retorno, ou uma correção, né? Cada um dá um nome, mas os nomes mais técnicos é pullback, ou retração, né? Então você fez aqui uma retraçãozinha e aí você subiu. Quando você voltou, você já passou o fundo anterior, tá vendo? Ó? Então o que você faz? Opa, isso aqui tem cara de que vai cair, porque já está deixando um fundo mais alto, mais baixo. Você vem aqui com a sua ferramenta de Fibo, você traça o Fibo até o momento que ele começa a retornar, lembra? 0 a 100% e aguarda. Quando ele chega na região de 50% a 61%, você já tem aqui uma figura de retorno. Cuidado, espere o candlestick fechar para você ver o que ele vai formar, né? Então aqui a gente já tem um belo martelo, né? Fez a sua entrada, botou seu stop no fundo da figura e aí você procura os próximos níveis de Fibonacci, tá? Geralmente, o alvo principal aqui quando ele rompe o 100% é buscar o 61, 161,8, tá? Mas você pode ir trazendo seu stop, fazendo uma administração aqui. Mas o mais importante que eu acredito nessa figura de retração é esperar esses pontos de 50 a 61,8, que é onde o preço costuma voltar, e ir embora com o preço. Tá? Então você vê, eu tracei ele na alta e tracei ele na baixa. Tá? E o preço respeita todos os níveis. Ó. Olha que legal, como ele bate e segura, tá vendo? Pô, é coincidência você escolher um ponto do gráfico? Gente, faz isso. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui para vocês verem como ele realmente funciona, tá? Olha só. Vou puxar o gráfico para qualquer ponto aleatório que eu não tenha visto antes. Por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui, tá? Tem uma tendência de baixa, estou enxergando uma tendência, o preço estava subindo, bateu, subiu, voltou, né? Já vai fazer um fundo menor que esse, concorda? Então o que eu vou fazer? Vou traçar o meu Fibonacci do momento que ele começou a descer até o momento que ele começar a subir. Pumba! E o que eu tenho aqui? O movimento mostrando figuras no 61,8. Foi aleatório, perceberam? Tá? E aí ele atingindo os próximos alvos, ó, 100%, 111, parte da violinada e até o 141. Então vocês podem treinar isso. Ah, mas ele voltou porque ele teve um topo duplo aqui. Isso é o mais legal, galera. Quanto mais informação você puder se basear para fazer suas entradas, melhor ainda. Não é para você só seguir o Fibonacci, não é só para você seguir uma figura de candlestick, só seguir uma média. Tenta fazer um setup. Quando o pessoal fala setup, o que você usa para fazer as suas entradas? Qual o motivo que te deu para entrar? Qual o motivo que te deu para sair? Você não pode simplesmente se basear numa informação. Quer dizer, você pode, né? Mas o seu risco vai aumentar. A probabilidade de você errar vai ser maior. Então procura buscar sempre 2 ou 3 confirmações. Que nem aqui, ó, eu tracei o Fibonacci, mas eu tinha já um fundo, um topo duplo.
Quer dizer, o preço tentou romper, não conseguiu, voltou. Tentou romper, não conseguiu, voltou. E quando ele voltou, as chances dele continuar nesse fundo duplo, né, seriam muito maiores. Tá bom? Vamos ver um negócio aqui também? Olha que legal, vamos fazer o caminho inverso. Tá, aqui o negócio estava subindo, desceu e subiu. E se eu traçasse um Fibonacci daqui, você concorda? Ele está subindo, né? Posso fazer de movimentos pequenos também. E olha onde o preço volta, 50%. Deixou um martelo e aí você teria uma possibilidade de entrada aqui. Tudo bem que aqui o preço retornou, né? Se você tiver fôlego para segurar aqui o seu stop, mas numa barra dessa você já começa a ficar com medo. Você pode ir subindo, né? Porque quantos pontos deve ter dado esse movimento? Olha só, se você tivesse entrado aqui, ó, 200 pontos, né? Aliás, até mais, porque como o preço foi um pouco para cima, né? Agora, se você conseguiu segurar todo o movimento, são trades grandes, né? Então, quando você usa o Fibonacci, você tem a possibilidade de fazer trades maiores, porque você trabalha com níveis de Fibonacci, né? Tá bom? Ó, vamos ver um outro movimento qualquer aqui, tá? Pô, entrei agora, a tendência já estava rolando. Será que eu consigo traçar um Fibo? Vamos supor que eu entrei aqui, ó. Vamos ver se o Fibo bate aqui, ó. Vou pegar aqui, vou trazer até o fundo. Começou a voltar e olha onde ele volta, 50%, tá? Então, o Fibo ele mostra isso para você. Quando você consegue identificar, né, a retração, a reversão, você consegue pegar um movimento longo, tá? Quando você consegue pegar isso bem no começo, porque que nem aqui no caso eu tracei no meio do gráfico, no meio da tendência. Podia ser o final aqui dela, né? Mas quando você consegue pegar um movimento de reversão de tendência, que nem foi esse caso aqui, que ele subiu, desceu, aí você tem mais movimentos prováveis para baixo, tá? Então, quer ver? Ó, vamos traçar mais um aqui para a gente treinar. Ó, vamos pegar qualquer ponto aleatório aqui, ó. Tava subindo, desceu, subiu, desceu. Vou traçar daqui para o topo para ver o que acontece. E onde o preço me vem? Na região de 50%, me deixa um spinning top, que é um candle de decisão, uma barra alta e vai embora. Se eu voltei e eu não fui estopado, ainda tive outra chance de entrada aqui, ó. Me deixa dois martelos e aí eu posso fazer a minha entrada até o alvo que são os níveis de Fibonacci, tá? Assistam esses vídeos mais de uma vez, façam você esse treino, né? Olhem o gráfico, procurem esses locais de entrada, principalmente quando tiver em tendência, e vocês vão descobrir assim uma ferramenta muito poderosa, tá, pessoal? Futuramente eu pretendo fazer um mais detalhado. Esse aqui foi um vídeo rápido porque eu vou começar a postar alguns estudos de mercado, que vai ser uma técnica aprendendo na prática, né? E eu tinha que mostrar pelo menos um pouco disso para não ficar tão perdido. Mas eu pretendo fazer um vídeo sobre Fibonacci avançado, intermediário e uma análise diferente de Fibonacci, tá? Então, galera, aí tem outra forma de você traçar com nível de Fibonacci, que em vez de ser a retração, que é esses quadradinhos aqui, você traçar pela projeção. Procura na sua plataforma como projeção de Fibonacci. É a mesma ideia, só que ao invés dele estar preocupado com a sua retração, ele vai estar preocupado com a sua projeção, o seu alvo, tá? Não a sua entrada, mas o seu alvo. Por exemplo, você viu que o gráfico está descendo e ele fez a retração. No outro, a gente traçaria daqui para cá para tentar pegar o movimento que ele vai parar aqui. Esse não, você vai aguardar ele fazer a, a descida, a retração, o retorninho, para então você traçar. Aí você vai fazer o seguinte, deu um clique, deu outro clique, oh meu Deus, deu errado aqui, peraí só um minutinho, vamos lá, projeção, então você vai dar um clique aqui e outro clique aqui, ó. E ele projeta para você os próximos níveis, tá? Então quer dizer, aqui seria o zero, a ideia é que ele venha até o 100, depois ele vem até o 130, depois ele vem até o 61. E o mais legal, vocês verem como faz sentido, cara. Olha só como ele respeita. Ele parou aqui no 100, brigou, rompeu, parou no outro nível, voltou, sentiu, voltou, bateu. Você vê como ele fica segurando nos níveis de Fibonacci?
Sabe por que isso acontece? Porque tem muito trader usando isso, principalmente trader que movimenta o mercado com muito valor financeiro. Então, você usando essa ferramenta, você está, digamos assim, de uma forma bem simples, na cola de quem está movimentando o mercado. Então, suas chances de fazer boas entradas aumentam. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se o vídeo ficou muito simples, mas a ideia é passar de uma forma que todos entendam. Então, lembra, gente, procura a tendência, viu que está retornando, traça seu Fibonacci. Ou, se você já está na tendência, você quer projetar, deixa ele fazer a perna, voltar um pouquinho, traça a projeção e vê os seus próximos alvos, tá bom? Treinem isso aí no gráfico, que eu tenho certeza que vocês vão ter muitas entradas boas aí. Um grande abraço, até a próxima. Ah, e não se esquece, se esse vídeo foi interessante para você, dá seu joinha aí, dá seu like e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.